Olá, sejam todos bem-vindos ao Propaz Enem Digital, o programa que vem te ajudando, dando várias dicas para você que quer ingressar em uma universidade. Já fez a primeira prova e agora está se preparando para a segunda? Para começar o programa de hoje, nós temos o professor André Leite, de Biologia. Ele vai falar de biomas brasileiros. E para encerrar, o programa Edson Lobo, de Matemática, vai falar de funções de segundo grau. Hoje nós vamos ter só 2 aulas. Fiquem atentos e tenham todos uma ótima aula. Obrigado. Olá você, calouro, Propaz Enem, todo o estado do Pará, tio Leitinho na área de novo. E olha só, hoje a gente vai falar sobre um assunto que com certeza, com quase 100% de certeza, vai estar no dia da tua prova. A gente vai falar hoje sobre os biomas brasileiros, né? Os biomas brasileiros, de uma maneira geral, eles são ecossistemas com características próprias presentes no nosso país. A gente tem que levar em consideração que o nosso país ele é um país continental, com dimensões continentais. Portanto, as condições climáticas do nosso país elas são extremamente sazonais. Elas mudam muito de uma região para outra. Portanto, todos os locais do nosso país eles vão apresentar características próprias e o nosso país vai apresentar uma grande quantidade de paisagens, de biomas, que nós chamamos de biomas brasileiros. Para a gente trabalhar esse conteúdo, a gente vai trabalhar dentro da habilidade 28, que ela diz o seguinte: associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em especial em ambientes brasileiros. Nota que ele está falando basicamente a respeito de seres vivos que apresentam condições adaptativas para sobreviver nas paisagens presentes dentro do nosso país. Então a gente vai falar dos principais biomas que podem vir, que podem estar presentes lá no dia da tua prova. Com certeza um deles vai estar presente. E a gente vai falar daqueles que são mais importantes, aqueles que apresentam organismos com características adaptativas que permitem a sobrevivência básica dentro desses ecossistemas. E o primeiro que a gente vai falar com vocês é a caatinga. Qual é a primeira coisa que tu tem que saber sobre a caatinga? É a localização dela. Não. A caatinga não está localizada debaixo do teu braço, muito menos nas regiões pudentes do teu organismo. Aonde eu vou encontrar a caatinga? Na região nordeste do nosso país. E qual é a primeira coisa que eu tenho que saber com relação à caatinga? Qual é a primeira informação que é fundamental que eu tenho que saber com relação à caatinga? É que esse ecossistema, ele se caracteriza principalmente por uma pequena quantidade de índices pluviométricos, ou seja, a quantidade de chuvas que eu vou apresentar nesse ecossistema, ela é extremamente reduzida. Em virtude disso, todos os organismos que vão servir para sobreviver nesse ecossistema, eles precisam apresentar características próprias que permitam sobreviver em ambientes onde os índices pluviométricos estão extremamente baixos. Portanto, os organismos que vivem nesses ecossistemas, eles apresentam características xeromórficas, como a gente está observando na imagem. O que é uma característica xeromórfica? É uma característica adaptada à sobrevivência em clima seco. Por exemplo, a vegetação característica da caatinga, como você observa na imagem, ela vai apresentar uma série de características que permitem sobreviver nesse ecossistema. Quais são as principais? Quais são as mais visíveis que a gente consegue observar? Por exemplo, nesta imagem, você observa que a maior parte das plantas elas não apresentam folhas típicas, porque na maioria desses organismos, as folhas elas são transformadas em espinhos. Dessa forma, você diminui a evapotranspiração dos organismos, ou seja, você diminui a capacidade que esses seres vivos têm de perder água para o ecossistema. Isso é uma forma de economia de água e é de fundamental importância para a sobrevivência. Mas aí tu vai me perguntar, poxa André, mas se ele não tem folhas e a folha é o principal órgão que faz a fotossíntese, quem é que vai fazer a fotossíntese nessas plantas? Observa lá. A fotossíntese ela vai ser realizada principalmente pelos caules. Os caules vão ser verdes, os caules vão apresentar cloroplastos que permitem com que a planta possa fazer o processo de fotossíntese. Então aqui eu tenho uma outra característica adaptativa. Além da presença de folhas transformadas em espinhos, eu tenho caules verdes. Além disso, essas plantas normalmente elas apresentam tecidos de armazenamento de água. Portanto, elas têm caules suculentos. Qual é o objetivo fundamental disso? De repente, quando pinta uma chuvinha aqui e ali, ela tem que aproveitar esse momento.
Então, o que a planta vai fazer? Ela vai absorver essa água, armazenar, guardar, porque ela não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Então, portanto, geralmente essas plantas vão apresentar caule suculento, raízes profundas, para que elas consigam obter a água do lençol freático. E, fundamentalmente, elas vão apresentar cutícula espessa, uma grande quantidade de cera na superfície corporal, para evitar, basicamente, a perda de água para o ambiente. Então, todas essas características são características xeromórficas, características adaptadas às condições de sobrevivência do ecossistema. Lembra o que a habilidade te diz? Associar características adaptativas dos seres vivos com as suas condições de vida, em ambientes de diversos locais, principalmente ambientes brasileiros. Os animais, por exemplo, desse ecossistema, geralmente eles têm hábitos noturnos, né? Porque de dia a perda de água seria extremamente grande. Então, geralmente, os animais ficam mais ativos à noite para que eles possam economizar água e assim conseguir sobreviver nesse ecossistema. Beleza? Vamos fazer um itemzinho lá. Olha só, caiu no Enem. A caatinga é um ecossistema que se encontra nos lados equatoriais dos desertos quentes, com índices pluviométricos muito baixos. Olha só uma característica importante da caatinga. Chove pouco no inverno e as chuvas, quando ocorrem, acontecem no verão. Apresentam plantas semelhantes às das regiões de deserto quente, do tipo xerófitas, como as cactáceas, com adaptações às condições de escassez de água. Esse é o texto básico que ele fala, basicamente, da caatinga. E aí ele vem, ó. Uma característica que permite a sobrevivência dessa planta na condição de escassez citada é a presença de, ó, a adaptação do ser vivo à sua condição de sobrevivência. Ele quer uma característica desses seres vivos, dessas plantas, que permitam que ela sobreviva em ambientes com pouca disponibilidade de água. E aí nós vamos para as alternativas. O que diz as alternativas? Alternativa A, caule subterrâneo. Alternativa B, sistema radicular fasciculado. Alternativa C, folhas modificadas em espinhos. Alternativa D, parênquima milífero desenvolvido. Ou alternativa E, limbo foliar desprovido de estômatos. Como a gente observou, para sobreviver num ecossistema seco, é importante a economia de água. E uma das medidas fundamentais é transformar suas folhas, que perdem muita água por evapotranspiração, em espinhos, para que esse organismo consiga armazenar, aliás, consiga perder menos água para o ambiente e consiga sobreviver de forma adequada dentro desses ecossistemas. Portanto, qual o gabarito correto? Alternativa C, folhas modificadas em espinhos. Um outro ecossistema que a gente tem que levar em consideração, que também pode vir na tua prova, é o cerrado. O cerrado é um tipo de savana encontrado basicamente no nosso país, e ele está presente principalmente na região centro-oeste do nosso país, localizado basicamente nos estados do Tocantins, Goiás, Mato Grosso, uma parte do estado de Minas Gerais, um pedaço da Bahia, um pedacinho ali do estado do Maranhão. Enfim, de uma maneira geral, é um ecossistema que abrange uma grande parte do território brasileiro. É o segundo maior ecossistema em extensão. E o cerrado, ele apresenta algumas características importantes. Ele apresenta uma sazonalidade em relação à época das chuvas. Existe uma época do ano em que chove bastante, mas existe uma outra época do ano onde as chuvas elas estão extremamente escassas. Ou seja, eu tenho um período de chuvoso e eu vou apresentar um período seco. Além disso, o cerrado ele apresenta uma outra característica peculiar. O solo ele é rico em alumínio, o que faz com que esse solo fique ácido. E os organismos, para sobreviverem ali, precisam ter adaptações importantes a esse tipo de solo, que não é qualquer ser vivo que consegue sobreviver em um ambiente ácido. Outra característica importante, o solo ele é profundo, o que significa dizer que o lençol freático está muito abaixo, muito em grandes profundidades em relação a esse solo. E uma outra característica importante, no cerrado, geralmente ocorrem muitas queimadas, algumas provocadas pelo homem, mas outras que ocorrem de forma natural. Portanto, os seres vivos, para sobreviverem nesse ecossistema, eles precisam também apresentar características adaptativas.
Quais são essas principais características adaptativas? Vamos observar lá. Principalmente relacionada à vegetação. A vegetação ela vai apresentar algumas características importantes. O caule ele é tortuoso, ou seja, ele sofre dobramentos, ele se dobra sobre o próprio eixo, como vocês estão observando. Isso, de acordo com alguns estudiosos, esse caule retorcido está associado à alta acidez do solo em decorrência da grande quantidade de alumínio presente nesse solo. Uma outra característica importante desses organismos, eles vão apresentar casca grossa. Qual é o objetivo fundamental dessa casca grossa? Essa casca grossa protege o organismo durante a época das queimadas. Quando a planta pega fogo, a casca grossa vai permitir a sobrevivência desse organismo quando ele queima. Outra característica importante de um ser vivo desse ecossistema, as raízes são profundas, elas são grandes. Por quê? Porque ela tem que buscar água dos lençóis freáticos que ficam muito abaixo da terra dentro dessa condição de sobrevivência. Outra característica peculiar importante que a gente vai encontrar também, as folhas dessas plantas apresentam cutícula espessa, uma grande quantidade de cera que diminui a capacidade de perda de água para o ecossistema. Olha só um itemzinho que caiu no Enem que fala a respeito de cerrado. Caiu, por sinal, no ano passado. Em uma aula de biologia sobre formação vegetal brasileira, a professora destacou que em uma região a flora convive com condições ambientais curiosas. Quais são essas condições? As características dessas plantas não estão relacionadas com a falta de água, mas com as condições do solo, que é pobre em sais minerais, é ácido e rico em alumínio. Além disso, essas plantas possuem adaptações ao fogo. Observa o que eu te falei com relação ao cerrado. O solo é ácido, porque ele apresenta uma grande quantidade de alumínio, e geralmente ocorre combustão constante dentro desse ecossistema. Como eu te disse, algumas delas de forma espontânea, principalmente na época mais seca, mas muitas delas provocadas pelo homem, ou seja, são antrópicas, são provocadas pelo homem de uma maneira geral. Então, dentro desse contexto, esses seres vivos que a professora falou no item aí, eles têm que apresentar condições de sobrevivência básica para que eles possam sobreviver nesse ecossistema. Aí ele vem aqui, as características adaptativas das plantas que correspondem à região destacada pela professora são raízes escoras e respiratórias. Alternativa B, raízes tabulares e folhas largas. C, casca grossa e galhos retorcidos. D, raízes aéreas e perpendiculares ao solo. E a alternativa E, folhas reduzidas ou modificadas em espinhos. Aquilo que eu falei ainda agora há pouco para vocês. Para sobreviver nesse caule, nesse solo ácido e rico em alumínio, a planta retorce o seu caule. Então, uma característica importante é a presença desse caule retorcido. E, além disso, como ocorre combustão constantemente, a importância da presença da casca grossa é de fundamental importância para a sobrevivência desse organismo. Portanto, qual o gabarito correto da questão? Alternativa C. Casca grossa e galhos retorcidos. Ou seja, o ecossistema, o cerrado, para que um organismo sobreviva lá, ele tem que ter essa característica. Outra paisagem que é muito importante que vocês conheçam, os manguezais. Os manguezais são ecossistemas que a gente vai encontrar em praticamente toda a costa do nosso país, principalmente em regiões estuarinas, ou seja, onde ocorre o encontro do oceano com as águas dos rios. E os manguezais, eles vão apresentar algumas características bastante peculiares. Como eles são áreas de alagamento, geralmente ocorre área de alagamento, o que a gente vai observar dentro desses ecossistemas? O solo geralmente é lamacento, né? Ele é lamacento e, em virtude dele ser lamacento, ele não é um solo que tem boa fixação para a sobrevivência dos vegetais. Além disso, por ele ser um solo lamacento, ele apresenta baixa oxigenação. Então, qualquer ser vivo que sobreviva a esse ecossistema, ele precisa ter condições adaptativas para que ele possa sobreviver a este tipo de solo presente dentro desse ecossistema. Uma outra característica muito importante
que a gente vai encontrar nos manguezais. Geralmente, como ele é inundado por águas salobras, ou seja, que apresentam uma determinada quantidade de sais. E seres vivos, para sobreviver nesse ecossistema, também tem que ter adaptações. Como, por exemplo, a gente observa na imagem. Olha só. Geralmente, a vegetação dos manguezais, eles vão apresentar algumas características bem peculiares. A primeira delas é a presença de raízes escoras. O que são raízes escoras? Voltando lá o slide. O que são raízes escoras? São essas raízes adventícias, olha, que partem do caule, como vocês estão observando. E qual é a função fundamental delas? Elas funcionam como um tripé de sustentação. Lembra? O solo ele é lamacento. Por o solo ser lamacento, o que acontece? Ele não tem boa sustentação. Então, portanto, a presença dessas raízes que partem do caule e funcionam como mecanismo de sustentação são de fundamental importância para a sobrevivência da planta. Então, dentro desse contexto, a presença das raízes escoras, elas aumentam a capacidade de sustentação desses seres vivos nesse ecossistema. Outra característica muito importante, a presença de raízes respiratórias. Observem lá na imagem. O que são raízes respiratórias, ou pneumatóforos? São essas pequenas projeções que estão saindo do solo, como vocês estão observando na imagem. Né? Qual é a função fundamental dessas estruturas? Oxigenação da planta. Lembra, esse solo, por ser lamacento, ele vai apresentar pouca oxigenação. Então, as células que estão presentes na raiz precisam de oxigênio. E elas precisam retirar esse oxigênio de algum lugar. Então, o que vai acontecer com essa raiz? Ela vai penetrar no solo, obviamente, para sustentar a planta, mas depois ela submerge verticalmente para cima, para que ela venha para fora do solo de novo, para que ela permita as trocas gasosas. Essas raízes são chamadas de raízes respiratórias e elas são características de seres vivos, de plantas que vivem em ecossistemas de manguezal. Outra característica importante, essas plantas geralmente elas vão apresentar pequenas aberturas nas folhas, são glândulas de sal, cuja função fundamental é expelir, é excretar o excesso de sal que esse organismo acaba consumindo quando ele retira a água presente no solo, para que ele possa fazer os seus processos fisiológicos. Então, altas concentrações salinas vão levar, obviamente, à dificuldade de sobrevivência do organismo. Então, portanto, a eliminação desse excesso de sal, ele ocorre basicamente a partir dessas estruturas. Então, observa um detalhe importante. Presença de raízes escoras, presença de raízes respiratórias ou pneumatóforos, como vai estar na tua prova, e a presença de glândulas de sal são características adaptativas de seres vivos que vivem em ecossistema de manguezal. Ok? Olha como cai no Enem. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento. O que ele está falando nesse trecho? Ele está falando justamente a respeito das raízes escoras. Elas partem horizontalmente, aumentando a fixação, aumentando a ancoragem da planta no ecossistema, no ambiente onde ela se encontra, no solo lamacento. Aí ele vem de novo, continua. Raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato. Ou seja, aí ele está falando de quem? Das raízes respiratórias. Elas se expandem verticalmente, de baixo para cima, para conseguir ocorrer essa oxigenação. Folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais. Folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. As características descritas referem-se a plantas adaptadas ao que bioma? Ao cerrado, aos pampas, ao pantanal, ao manguezal ou à mata dos cocais? Obviamente, ao ecossistema de manguezal, portanto, alternativa D. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar mais um ano dentro desse projeto, um projeto que eu já estou há 5 anos e fico muito feliz se puder ter ajudado vocês a conseguir fazer uma boa prova e conseguir aquela vaga na universidade. Valeu, galera! Bem, aí galera, hoje 9, né? Faltam 3 dias para o Enem.
Então é o dia D, o dia da matemática, né? E a gente precisa aprender algumas dicas para a gente se dar bem no Enem. Um assunto muito recorrente é função do segundo grau. Então, função do segundo grau, com certeza deve vir no Enem. Então, você precisa saber algumas teorias, algumas coisas para você ir bem. Então, vamos aprender aqui a função do segundo grau? Que a gente tem aqui, ó, função do segundo grau, certo? Ela vem na competência 5, modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas. A habilidade 21, 22 e 23 vão ser trabalhadas, né, com essa competência. Resolver situações, problemas cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos. Eu tenho também utilizar conhecimentos algébricos e geométricos com recursos para a construção de argumentação. Você precisa argumentar, ver o resultado e analisar para ver qual é a resposta correta. Avaliar propostas de intenção da realidade utilizando conhecimentos algébricos. Então, essas são as habilidades que a gente vai trabalhar hoje, certo? O que a gente tem aqui? Primeiro, vamos reconhecer o que é uma função do segundo grau. Bem, eu tenho que olhar a função e ver se ela é do segundo grau. O que caracteriza uma função do segundo grau? É exatamente o coeficiente, o expoente da variável x. Aqui eu tenho o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Isso aí são números reais. Esses números reais podem ser quaisquer números, sendo que o A tem uma exceção para o A. Qual é a exceção? É que o A não pode ser zero. Por que o A não pode ser zero? Claro que o A não pode ser zero. Porque se o A for zero, eu colocar aqui vai sumir. Se eu colocar 0 vezes qualquer coisa, vai dar zero. Vai sumir, ela deixa de ser do segundo grau. Então, como a minha função ela é do segundo grau, esse Azinho aqui ele não pode ser zero. Mas ele pode ser qualquer outro valor. O B e o C são outros coeficientes que também pode ser qualquer número real. Como é que eu vou identificar o A? O A vai ser o coeficiente que está sempre com x ao quadrado. Sempre que tiver com x ao quadrado é o valor de A. E o B? O B é quem está com x. E o C é quem está sozinho, está sem x, certo? Então, quando eu verificar uma função, eu vou identificar o A, o B e o C, certo? Olha aí o meu exemplo aqui. No meu exemplo, o A vale 5, é quem está com x ao quadrado. O B vale 8, é quem está com x. E o C vale 20, o C é o termo independente, é o termo que não tem a variável x. Mas isso aqui eu tenho o A, o B e o C, números bem definidos, todos eles aparecendo. Mas pode acontecer um caso desse tipo aqui, ó, que o A vale menos 7, o B vale 4, o B é quem está com x, vale 4, e não aparece o Czinho aqui. Se não aparece o Czinho, ele vale 0. Isso aqui é uma função do segundo grau, ela é dita incompleta, está faltando o C. Quando falta o C, é porque ele vale 0, certo? Eu tenho aqui esse outro tipo de função, que o A aqui, quando não aparece o A, ele vale 1, certo? Aqui, o B, não tem termo com x. Se não tem termo com x, então não tem B. Se não tem B, ele vale 0. Se ele vale 0, então ele não vai aparecer. E eu tenho aqui o C que vale menos 16. Não esqueça, o C é o termo independente, o termo que não tem a variável x. Então, aqui no caso, 16. Mas eu tenho uma outra situação. Aqui, olha, tem o A, não esquece, o A é quem está com x ao quadrado. Mas não aparece nenhum outro termo aqui. Então, porque o B vale 0, ele não aparece, e o C também vale 0, ele não aparece. Então, eu tenho esse tipo aqui, ó, que é uma função do segundo grau completa. Eu tenho A, B e C, todos eles diferentes de 0. Eu tenho aqui outro tipo que é incompleta, mas é onde o C vale 0, não aparece o C. Eu tenho outro tipo que o B vale 0, não aparece o termo que está com x, o B é 0. E eu tenho aqui uma situação que nenhum dos dois aparece, nem o B nem o C. Então, só tem o A aqui que vale 8, certo? Então, esses são os tipos de função do segundo grau. Eu preciso reconhecer isso, saber quando a função é do segundo grau, tá? Bem, o que eu tenho aqui? E o gráfico de uma função? Se eu vou pegar o gráfico de uma função do segundo grau de forma geral, que ele está escrito dessa forma, ele pode ter, esse gráfico, ele é uma curva. Não esquece, ele é uma curva. Essa curva, ela pode estar com abertura para cima ou ela pode estar com abertura para baixo. Essa abertura é chamada de concavidade. O que é a concavidade? É a abertura da parábola. Essa curva aqui, se a função é do segundo grau, ela é chamada de parábola.
O que é a parábola? É exatamente essa curva aqui, ó. Ela está aqui, ela está baseada nos eixos X e Y, tá ok? Essa curvatura, essa abertura sendo para cima ou sendo para baixo, tá? Bem, o que a gente vai ter aqui? Essa abertura é chamada de concavidade, aqui a concavidade é para cima, a abertura está para cima, ou a concavidade é para baixo, a abertura está para baixo. Mas o que vai determinar essa abertura, se ela é para cima ou para baixo, é exatamente o sinal do A, certo? Se o A é positivo, então ela está com concavidade para cima. Se o A for negativo, essa concavidade é para baixo. Então, esse valor de A aqui vai determinar a concavidade da minha parábola, certo? Bem, bora aqui. Só um exemplozinho, bora ver. Aqui, quanto é que vale o A? Se eu quero saber a concavidade da minha parábola, eu tenho que olhar para o valor de A. Se o A é positivo, o A aqui vale 5, então a concavidade é para cima, certo? Então, a configuração da minha parábola vai ficar desse tipo aqui, ó, concavidade para cima e aqui a configuração, abertura para cima. Mas eu tenho outro exemplo aqui, ó, o A, não interessa o B e o C, se eu quero saber a concavidade, eu vou olhar para o A. O A é menos 2. Se o A é menos 2, concavidade para baixo. Então, a configuração da minha parábola vai ficar desse tipo aqui, certo? Então, não esquece, o A vai determinar a concavidade da minha parábola. A positivo, concavidade para cima, A negativo, concavidade para baixo, certo? Bem, mas eu tenho aqui, na minha parábola, ela pode ser côncava para cima ou côncava para baixo. Isso vai determinar o que nela aqui? Vai determinar exatamente o ponto máximo ou ponto mínimo da parábola, tá? Então, se ela tem concavidade para cima, repara que ela vem aqui, ó, ela chega até um determinado momento e ela volta a subir. Então, daqui ela não passa, então ela vai ter um ponto mínimo aqui, ó. Esse ponto aqui é um ponto mínimo, é o ponto mais baixo da parábola. Esse pontinho aqui é o ponto mínimo. Isso vai, se ela tem a concavidade para cima, ela vai ter um ponto mínimo. Mas se ela tem a concavidade para baixo, esse ponto passa a ser ponto máximo. Ela vai estar aqui que nem uma montanha, sobe, 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 chega no maior ponto e começa a descer. Daqui ela não passa para cima. Então esse ponto aqui é o ponto mais alto da parábola. Então é o meu chamado de ponto máximo da parábola, esse pontinho bem aí, tá ok? Que também é chamado de vértice da parábola. Aqui o vértice e aqui o vértice da parábola, certo? Então o vértice da parábola é o ponto mínimo ou o ponto máximo da parábola, depende da sua concavidade. Concavidade para cima, o vértice é o ponto mínimo. Concavidade para cima, o vértice é o ponto mínimo. Concavidade para baixo, o vértice é o ponto máximo, certo? O ponto mais alto ou o ponto mais baixo, tá ok? Bem, e o gráfico da minha função, e eu vou verificar agora no gráfico o que acontece com o meu coeficiente C. Não esquece, o coeficiente C é o termo que está sozinho, o termo que não tem a minha variável x. Então, esse valor de C aqui é exatamente o valor onde o gráfico vai cortar o eixo Y, o eixo vertical, certo? Então, eu tenho aqui o gráfico, ó, ele está cortando bem aqui. Repara que aqui é o eixo X, então o ponto onde ele vai cortar o eixo Y, ele está abaixo do eixo X. Se está abaixo do eixo X, é um valor negativo. Se estivesse acima, seria um valor positivo. E esse ponto, exatamente onde ele corta o eixo X, é o valor de C, é o termo independente da parábola, certo? Esse pontinho bem aqui, ó, certo? O que eu tenho aqui? A parábola pode ter concavidade para baixo. Agora, o que eu reparei? Que o C aqui é positivo. Por que ele é positivo? Porque ele está acima do eixo X. Se ele está acima do eixo X, eu posso confirmar que esse C é positivo. E é esse pontinho bem aqui onde o gráfico está, onde o gráfico está tocando o eixo Y, certo? Então, esse pontinho aqui é o valor de C. O C pode ser positivo se o gráfico cortar o eixo Y acima do eixo X. E ele pode ser negativo se o gráfico cortar o eixo Y abaixo do eixo X. Tá legal? Então, meu coeficiente C me dá isso aí. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Quanto é que vale o A? O A vale 4. O A vale 4. Quanto é que vale o B? O B está valendo 3. E quanto é que vale o C? Olha, o Czinho, o termo independente. O termo independente vale menos 2. Se o A vale 4, bora lá. O A vale 4, ele é positivo. A concavidade vai ser para cima, certo? E como o C é menos 2, ele vai tocar o eixo Y aqui
abaixo do eixo X, na parte negativa. Concavidade para cima, e ele vai tocar bem aqui, ó. Esse pontinho aqui é exatamente o menos 2, é o valor de C, tá ok? Mas aqui no meu outro exemplo, olha só, o que aconteceu aqui? O A é negativo. Se o A é negativo, então a concavidade é para baixo. E o C é 3, é positivo. Então, quer dizer que o meu gráfico vai ter a configuração, a abertura para baixo e vai tocar o eixo Y na parte positiva, certo? Tá ok? Esse ponto aqui onde ele está tocando o eixo Y é exatamente o valor do C, tá ok? Como o C é 3, então bem aqui é o valor de 3, certo? Esse pontinho é o 3, tá legal? Então, meu coeficiente C, ele vai me dar o ponto onde o gráfico toca o eixo Y, o eixo vertical, certo? Bem, e o eixo de simetria, o que é o eixo de simetria? É o eixo vertical que parte a parábola em duas partes iguais, tá legal? Então aqui, ó, o meu eixo de simetria aqui, ele passa exatamente no vértice da parábola. Lembra que a gente falou de ponto máximo ou ponto mínimo? Então esse ponto aqui é o ponto mínimo e o eixo de simetria passa exatamente em cima dele. Ele divide a parábola em dois pedaços iguais, certo? Tanto para a esquerda quanto para a direita. E aqui, ó, se a parábola tem concavidade para baixo, também passa no vértice. O vértice é o ponto máximo, tá ok? Então, esse meu vértice aqui, exatamente em cima dele, vai passar o meu eixo de simetria. Esse eixo de simetria vai dividir a parábola em dois pedaços iguais, certo? Tanto para a esquerda quanto para a direita. E aqui, agora vamos trabalhar, repara que eu falei do coeficiente A, que me dá concavidade para baixo ou para cima. Eu falei do coeficiente C, eu pulei o B, do coeficiente C, que me dá onde o gráfico vai cortar o eixo Y, certo? Vamos falar do B, deixei o B para depois, por quê? Porque o B ele precisa de uma associação para a gente fazer uma análise dele, tá legal? Então o que eu tenho aqui? O B, vou associar o B com A. Se o B e o A têm sinais iguais, ou seja, se os dois são positivos ou se os dois são negativos, o que vai acontecer? A minha parábola ela vai estar sendo deslocada mais para a esquerda. E se o A, o deslocamento dela vai ser mais para a esquerda, tu vai olhar a configuração dela como se tivesse sido arredada para a esquerda, certo? Isso vai acontecer se o A e o B tiverem sinais iguais. Mas, se o A e B tiverem sinais diferentes, um é positivo, outro é negativo, ou vice-versa, o que vai acontecer aqui com a minha parábola? Ela vai ter um deslocamento para a direita, certo? Como se ela fosse arredada para a direita, tá legal? Então, essa questão aqui do A e do B vai me dar... O A e o B, eles vão me dar o quê? Exatamente o deslocamento da parábola. Ela pode estar mais para a esquerda ou mais para a direita. O que vai determinar isso? O que determina isso é exatamente se os sinais de A e B forem iguais, ela está mais à esquerda. Se forem diferentes, ela vai estar mais para a direita. Não esquece isso, sabe por quê? É porque isso aí, muitas das vezes, te ajuda muito, porque tu não precisas fazer muitas contas. Só com essa teoria, tu já elimina várias alternativas e tu vai direto ao ponto, certo? Tu ganhas tempo. Não esquece, poxa, no Enem é uma prova de tempo. Então, quanto mais tempo você ganhar em uma questão, você vai ter mais tempo para resolver outras questões. E aí, tu acaba fazendo mais questões com mais tranquilidade, e aí tu acaba fazendo tudo direitinho, tu vais fazer isso. E aí tu consegue fazer as tuas questões, as tuas 45 questões, e num tempo hábil. Às vezes sobra tempo até para você fazer uma revisão, tá ok? Então, olha aqui. O deslocamento dela foi para a direita, não esquece disso, tá? Bora pegar um exemplozinho aqui, ó. Eu tenho aqui, quanto é que vale o A? 4. Quanto é que vale o B? 3. Os sinais deles são iguais ou diferentes? Bem, como nós vimos, se os sinais são iguais, esse meu gráfico ele vai estar arredado um pouquinho mais para a esquerda. Então está aqui, ó. A e B têm sinais iguais, então a minha parábola ela vai estar deslocada para a esquerda, ela vai estar arredada para a esquerda, certo? No meu outro exemplo, ó, o A é negativo, o B é positivo. Então eles têm sinais diferentes. Se eles têm sinais diferentes, então o que vai acontecer? A minha parábola vai estar arredada para a direita, certo? Tá ok? Então, esse A, o sinal do A e do B, vai me dar exatamente o deslocamento da minha parábola, certo? Tá ok? Então, o que a gente tem aqui?
o coeficiente B, né? E se o B for zero? Bem, se o A e o B tiverem sinais diferentes, então o deslocamento da parábola é para a minha direita. Se o A e o B tiverem sinais iguais, o deslocamento da minha parábola é para a esquerda. E se o B for zero, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, o meu eixo Y, ele passa a ser o eixo de simetria. Toda vez que o B for zero, o meu eixo Y passa a ser o eixo de simetria, ou seja, ele vai passar exatamente, o eixo Y vai passar no vértice da parábola, certo? Um exemplozinho aqui, ó, 2x² menos 6. O A vale 2 e o B, não tem B, vale 0 e o C vale menos 6, certo? Então, vamos ver como é que vai acontecer aí, ó. A minha parábola tem concavidade para cima e o eixo de simetria vai ser bem aqui, ó, exatamente o eixo Y. Esse eixo Y vai ser o eixo de simetria, tá ok? Agora, no meu outro exemplo, o A é negativo, concavidade para baixo, certo? E aqui o que eu tenho? Eu tenho então a concavidade para baixo, o meu eixo de simetria vai ser o quê? Vai ser exatamente o eixo Y. Por que o eixo Y? Porque o B é zero, aqui não tem B. O A vale menos 8 e o C vale 5, certo? Então, com uma função de segundo grau desse tipo, vai me dar o eixo de simetria exatamente aqui, certo? Bem, e o zero da função, zero raiz da função? Presta atenção no que eu vou te falar. O zero ou raiz da função, para qualquer que seja a função, não necessariamente só para a função do segundo grau, qualquer que seja a função, se tu tiveres que descobrir o zero da função, é tu pegar a função e igualar a zero e descobrir as raízes, tá legal? Que aqui na função do segundo grau, o que a gente tem, as raízes são o x1 e o x2. Tem alguns colegas que trabalham chamando de x', x2', tá? Mas o nome com que a gente vai chamar é indiferente. Basta tu saber que são duas raízes. Pode ter até no máximo duas raízes reais, tá? Então eu tenho aqui, a minha função ela pode ser incompleta, lembra que a gente falou? Então se o B for zero, o que vai acontecer com a minha função quando o B é zero? Então a função é uma função desse tipo, só tem o A e o C, tá? Um exemplozinho aqui, ó, o A é 5 e o C é menos 125, certo? Não tem o B. Se o B é zero, então o que vai acontecer? Lembra, o meu eixo de simetria é o Y. Então, isso aí vai me dar uma informação importante. Se eu quero o zero ou a raiz da função, eu vou pegar a função, tá aqui, igualar a zero. E eu resolvo normalmente tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro. Vai ficar assim, ó. Vou pegar esse menos 125 e joga para lá, vai ficar positivo. Aí joga o 5 dividindo, 125 dividido por 5 dá 25, certo? Então, x ao quadrado é igual a 25. Se x ao quadrado é igual a 25, esse 2 aqui que está como potência acaba passando para lá como raiz. Vai ficar, o x é raiz quadrada de 25. Quanto é raiz quadrada de 25? É 5, só que pode ser positiva ou negativa, certo? Então, o x pode ser 5 positivo ou negativo. Eu vou desmembrar essas raízes. Então, o x1, meu x1, minha primeira raiz, eu vou colocar ela como positiva. E a minha segunda raiz, eu vou colocar ela como negativa, certo? Então, eu tenho aqui, ó, as minhas raízes são essas duas aqui. Um detalhe aqui muito importante, presta atenção aqui no que eu vou te falar. Toda vez que o B for zero, se esse B for zero, as raízes vão dar simétricas. Uma vai ser positiva, a outra vai ser negativa. Tá legal? Não esquece disso. O B é igual a zero. Poxa, já sei. Eu vou ter duas raízes simétricas. Tá legal? Então, essa é uma dica muito importante. O que eu tenho aqui, ó. E se ela for incompleta, do tipo que C é zero. Se C é zero, o que eu vou fazer aqui? Bem, eu vou colocar aqui um exemplozinho. É desse tipo, eu tenho ax ao quadrado mais bx. Eu não tenho c aqui, eu não tenho termo independente, o termo que não tem x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o exemplozinho e ver como é que a gente faz. Bem, o que eu tenho aqui? Se eu quero a raiz, qual é a dica? Eu vou igualar isso aqui a zero. Quando eu igualo a zero, essa minha função vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 6x igual a zero, certo? Aí, só que aqui, ó, os dois termos têm x, então eu vou usar o fator comum. Vou usar o fator comum
para resolver essa equaçãozinha aqui. O fator comum é o termo que está nos dois elementos aqui, ó, que no caso aqui é o x. Então, o x é o meu fator comum, vou colocar o x em evidência e vou dividir todo mundo pelo fator comum, dividir por x. Ó. X ao quadrado dividido por x dá x. Menos 6x dividido por x vai dar 6, certo? Eu tenho aqui, presta atenção, eu tenho um produto, uma multiplicação entre x e o parêntese. Então, para que esse produto dê zero, só tem as seguintes situações. Para isso aqui ser igual a zero, ou o primeiro termo da multiplicação é zero, ou o segundo termo da multiplicação é zero, certo? Então, vamos lá. Esse x aqui tem que ser igual a zero, ou então x menos 6 tem que ser igual a zero, tá ok? Isso aqui vão me dar as duas raízes desta função. Aqui, a primeira raiz, o x é zero, eu não tenho o que fazer. E a segunda, eu passo 6 para lá, tá? Menos 6 passa mais 6. Então, a minha segunda raiz é 6. Então, estão aqui as duas raízes da minha função. A minha função era do tipo em que c é zero, eu não tenho termo independente. Presta atenção aí agora, olha só essa dica. Toda vez que o c for zero, tu não esquenta a tua cabeça. Por quê? Porque tu sabe que uma das raízes vai dar zero. Pronto. Tu olhaste para a função. Se ela não tem o c, o termo independente é zero, então tu podes garantir que uma das raízes é zero, só vai atrás da outra raiz, certo? Tá ok? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? E se ela for completa? Presta bem atenção agora, que é um termo geral, e ela é... A forma de resolver essa equação, essa função do segundo grau, se ela for completa, então essa forma eu posso resolver qualquer uma delas, tanto a completa quanto a incompleta, tá? Então a forma como a gente vai resolver essa aqui, ela serve para todas, tá? Então, primeira coisa, se eu quero o zero ou a raiz da função, eu pego a minha função igual a zero. E então a gente vai remeter lá para o oitavo ou nono ano, depende de onde você estudou, e trabalhar a fórmula de Bhaskara. O que diz a fórmula de Bhaskara? Eu vou achar o delta. O que é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, certo? Esse delta aqui, quem é o B? O B é o termo que está com x. Quem é o A? O A é o termo que está com x ao quadrado. E quem é o C? O C é o termo independente, certo? Então, isso aqui é o delta. O delta vai me ajudar a encontrar as raízes, certo? Não esquece, as raízes são o x1 e o x2. Então, a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes da função do segundo grau é essa aqui, ó. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Lembraram? Certo? Isso aí a gente vem batendo recorrentemente desde o nono ano do ensino fundamental. E isso, o pessoal que está estudando, que está afinado, que vai fazer uma boa prova agora, dia 12, gente, o cara sabe isso aqui tranquilamente. Então, é só relembrando a fórmula de Bhaskara. Então, a gente vai fazer um exemplo para a gente ver como é que a gente utiliza isso, certo? Então, olha só. Eu tenho aqui a seguinte função. F de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Eu vou primeiro identificar, eu preciso identificar quem são os coeficientes A, B e C. Se eu não conseguir fazer isso, então fica complicado para mim. Então, vamos lá. Eu preciso identificar aqui. O A, não esquece, meu irmão. O A é o cara que está com x ao quadrado, no caso aqui é 2. O B é o termo que está com x, no caso aqui é o 3. E o C é o termo independente, no caso aqui menos 2. Repara que o sinal dele faz parte aqui do C. Então não pode colocar só 2, o C vale menos 2. Então se o C vale menos 2, então tu tens que usar menos 2. Vamos lá, vamos calcular agora o deltinha, certo? A fórmula do delta é quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui é para calcular o delta. Mas o B vale 3, o A e o C estão aqui. O do A 2 e o C menos 2, tá legal? Então o que eu tenho aqui, ó. Então no lugar do B vai entrar o 3 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o 2, que é o A, vezes o C, que é menos 2. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Então vai ficar 3 ao quadrado dá 9, menos com menos dá mais, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então 9 mais 16, 25. Então o delta é 25, vamos achar o x. Vou substituir cada um no seu lugar.
Essa aqui vai dar o quê? Menos B, menos o B é 3, mais ou menos raiz quadrada de 25, que é o delta, sobre 2 vezes o A. O A é 2. 2 vezes 2. Isso aí vai me dar o quê? Vai me dar menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5. E 2 vezes 2 dá 4. Então, vai ficar... Eu vou usar, primeiramente, o sinal de mais. Não é obrigatório usar o sinal de mais primeiro, mas eu vou fazer assim. Vou usar o sinal de mais. Menos 3 mais 5 dá 2 sobre 4. Aí eu posso simplificar todo mundo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, a minha primeira raiz é meio. Meio nessa função aqui, a minha primeira raiz é meio, certo? E aqui, e a minha segunda raiz vai ser quem? Menos 3 menos 5 dá menos 8. Menos 8 dividido por 2 dá menos 2. Então, essa aqui é a minha segunda raiz. Tá legal? Então, a raiz no gráfico. Olha só, o x1 e o x2 são as raízes, tá? Essa raiz no gráfico, ela é exatamente os dois pontos onde o gráfico vai tocar o eixo x. Lembra lá do C? O C era o ponto onde tocava o eixo y. E agora as raízes são os pontos onde o gráfico toca o eixo x, certo? Se a concavidade é para cima é dessa forma, se a concavidade é para baixo é dessa forma aqui, certo? Então eu tenho aqui, ó. Vamos fazer um itemzinho para a gente ver como é que eles cobram isso. Ó, um túnel, deixa eu ler bem aqui, um túnel deve ser lacrado com, deixa eu ler aqui mesmo que meu óculos está complicado, bora lá. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto tem contornos de um arco de parábola e as dimensões, e um arco de parábola e mesmas dimensões, certo? Obrigado. Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área abaixo ao arco de parábola em questão. Usando o eixo horizontal no túnel no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a seguinte equação da parábola. Está aqui a equação da parábola. Olha só, essa equação aqui, o B é 0. Eu já sei que o eixo de simetria vai ser quem? Vai ser o eixo Y. O B é 0. E eu tenho aqui, ó, sendo x e y medidos em metros. Sabe-se que a área sob uma parábola como esta é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metros quadrados? Tá ok? Certo? O que eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho aqui a entrada do túnel, eu vou encher esse túnel aqui nessa área aqui, certo? Eu preciso calcular essa área desse túnel que eu vou encher de concreto. Bem, mas ele me disse que a base aqui é o eixo X. E aqui o eixo vertical, o eixo Y, é exatamente o eixo de simetria, porque o B é 0, certo? Então vamos lá. Para eu calcular essa área, eu preciso da base vezes a altura, certo? Então eu vou calcular essa base aqui. Mas essa base é a distância entre as duas raízes, certo? Então eu tenho aqui, ó, a minha função é desse tipo. O que eu tenho? Vou igualar a 0. Quando eu igualar a 0, eu vou encontrar as raízes igual a mais ou menos 3. Então como é que vai ficar o meu gráfico? Vai ficar assim, ó. A raiz é menos 3 até 3. Então, essa distância aqui é a base da minha, são as raízes da minha parábola, certo? Aí o que eu tenho agora, vou calcular a altura. Essa altura aí, ó, quando o x é igual a 0, está na direção do x igual a 0. Substituindo aqui x por 0, o que eu tenho? Que essa altura vai ser 9. Então, na minha parábola aqui, ó, essa altura é 9 e essa distância daqui para cá é quanto? É exatamente o que eu quero, que é a base do retângulo, certo? Então, se a base do retângulo é daqui para cá, aqui é 3, então essa distância vai ser aqui, ó, de quanto? Exatamente isso, a distância vai ser de 6. Então, essa base aqui tem 6 e a altura tem 9. Se a base tem 6 e a altura tem 9, então esse meu retângulo vai ter aqui uma base de 6, uma altura de 9. Então, a área desse retângulo é exatamente
6 vezes 9, que dá 54. Se é 54, e a área que eu quero, ele fala no texto que é 2/3 da área desse retângulo, 2/3 de 54 é 36. Então, a área que eu quero aqui encher de cimento para vedar o túnel é exatamente de 36 metros quadrados, que isso vai me dar a alternativa letra C. Tá ok, gente? Bem, foi um prazer estar com vocês. Não esqueçam, dia 12 agora, você vai fazer a sua prova do Enem. Vá com calma, vá tranquilo, faça porque você aprendeu muito esse ano e você sabe muito bem que você tem condições de ser aprovado. Aí, até a próxima aula, gente.